Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é a corrida da fé. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite a você a estar conosco nesta terça-feira às 19h30 no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30 ou então na quarta-feira às 15 horas da tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos em células, no sábado às 19h30 nós reunimos no templo às 19h30 no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você aqui sobre a corrida da fé. A nossa jornada enquanto militamos aqui nessa terra compara uma corrida. O escritor aos Hebreus, ele fala desse aspecto da nossa vida cristã. Eu quero compartilhar com você em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. O texto lido aqui, que eu uso para nossa meditação sobre a corrida da fé, fala que nós precisamos de fazer isso com perseverança. E nessa meditação eu quero pensar com você aqui sobre 2 aspectos. O aspecto da direção e da velocidade. Imagina alguém que empreende um percurso. Vamos imaginar a minha aqui que estou falando de Caratinga, que desejo ir para Governador Valadares. Então, há alguns trechos neste percurso que eu vou andar numa velocidade. Outras, velocidade maior, outras menores. Mas o que interessa é a média. Então, a velocidade, ela é relativa. Agora, mais importante do que a velocidade é a direção, ou seja, eu estou na direção certa. O meu GPS está programado para chegar ao destinatário. Veja bem o que o escritor sagrado diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, imagina alguém que sai em alta velocidade, mas não sabe ao certo o destinatário. O outro sai mais vagarosamente, mas ele certifica do local, do endereço correto. Então, a direção, ela é muito... A velocidade é importante, mas a direção, ela é mais importante. E aí nós precisamos também pensar em outro aspecto, que a vida espiritual, ela não é uma competição. Porque
Há pessoas que começam a jornada, a caminhada, a carreira, a corrida da fé, e ela realiza coisas extraordinárias em curto tempo. Outros é mais devagar, mas ele tem, né, o seu ritmo, ele tem a sua maneira. E de repente esta pessoa começa assim: o que eu estou fazendo não tem surtido efeito, os resultados são muito insignificantes. E essa palavra é para você, quem sabe, questiona isso. Fulano começou muito mais, bem depois de mim, como é que ele já desempenhou a sua tarefa, a sua obra, aquilo que ele está fazendo? E eu já afirmei aqui e vou repetir. Deus, Ele nos avalia não é pelos resultados, mas é pelas motivações. Então, o homem nos avalia pelas realizações, mas Deus nos avalia é pelas motivações. Como eu posso, então, comparar a minha vida com a vida de outro? Eu não posso comparar porque até pelo fato de que eu não conheço as suas motivações. E nem cabe a mim julgar as motivações. Eu não sei quais são os métodos que essa pessoa está usando para realizar a obra de Deus. Então nós temos que ter essa consciência. Certa vez o Senhor Jesus, ele recebeu a notícia de que um amigo dele estava doente. E ele ficou naquele lugar ainda 2 dias. E ele estava na iminência de ir. Quando ele chega no lugar, aquele seu amigo, que é Lázaro, ele tinha morrido há 4 dias. As suas irmãs falaram: se o Senhor tivesse vindo, o nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado a tempo. Olha, o Senhor Jesus, ele esteve aqui como um homem e ele estava na direção de Deus. Ele tinha direção, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia onde ele estava indo. Eu quero pensar com você aqui sobre outro aspecto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, sobre a questão de realização da obra de Deus. Porque eu não posso, em hipótese alguma, cometer esse lapso de ficar analisando a minha vida pelas realizações dos outros. Até pelo fato de que cada um tem o seu ritmo, tem a sua maneira, tem a sua... Então, a velocidade e a direção. O que importa para mim e para você é se eu estou na direção correta e eu estou sendo perseverante. Eu quero ler 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, ele orienta o seu discípulo. Você precisa ser longânimo, paciente em toda a doutrina, ensinando a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Você que está me assistindo, uma coisa que eu diria como base da nossa vida, da nossa caminhada, é ter a direção correta. Saber que estamos no centro da vontade de Deus. Quanto ao ritmo, quanto à velocidade, olha,
se nós estivermos em Deus, certo de que estamos em Deus, Deus pode fazer coisas extraordinárias da noite para o dia. Agora, se eu estiver fora da direção de Deus, eu posso fazer coisas monumentais, como alguém que sai numa velocidade maluca e atropela ou cai pela ribanceira ou sofre um acidente. E eu preciso estar certo, seguindo as orientações. E eu diria que as orientações de Deus são o GPS. As orientações, elas mostram o que devemos fazer. E aquilo que empreendemos fazer vai ficar feito. Porque aquilo que é a verdade, ela transcende dessa vida para outra. É estar construindo sobre o firme fundamento que é Jesus, que é a pedra angular. Então, por exemplo, eu vou completar neste mês de março 32 anos servindo ao Senhor. E aquilo que eu propus a fazer e que desejo fazer, precisa ser algo perseverante. Talvez seja algo como uma obra da formiguinha. Mas o que deve estar pronto, que eu vou chegar lá, com a graça de Deus. O importante, se eu estiver na direção certa, o que importa é se eu estou na direção certa e se você estiver na direção certa. Nós vamos chegar lá, chegar no pódio, chegar para receber o galardão de Deus. Sabe, a gente não pode ficar analisando, olhando os resultados, porque até pelo fato de que a obra de Deus segue uma dinâmica diferente, porque a obra de Deus mostra que nós trabalhamos em equipe. Um planta, outro rega, outro colhe. Então, nós precisamos estar servindo a Deus descansado, uma vez que estamos na direção do Deus Todo-Poderoso. Quem sabe você que está me assistindo tem questionado a sua velocidade. O que eu estou fazendo? Eu não aceito, eu acho tão difícil. O fulano começou muito depois de mim, já fez isso, fez aquilo. Em outras palavras, o que temos nós com o outro? No aspecto de analisar, de julgar. Nós podemos até mesmo cooperar ainda, já que eu estou tão devagar, eu vou ajudar isso que está correndo mais e abençoar as pessoas. Agora, essa dinâmica, ela segue também a nossa vida. Que às vezes você que está me assistindo, olha a vida do parente, olha a vida do colega de serviço. Fulano chegou aqui nessa empresa aqui, a ascensão que ele teve, eu estou aqui, de repente precisa até de rever. Os conceitos, se estão satisfazendo o dono da empresa. E no caso da obra, será que eu estou correspondendo à graça de Deus, à vontade de Deus? De repente, a minha velocidade também está relacionada com o direcionamento. Que eu não estou pegando atalho. E vezes eu preciso recomeçar, retomar novamente. Com essas palavras eu quero encerrar orando. Deus bendito e Senhor, dá-nos a Tua graça, Senhor, para compreender a dinâmica do Teu reino e a dinâmica da vida. Que o Senhor possa nos agraciar com a bênção do Senhor para que estejamos certos de que a vontade do Senhor tem sido satisfeita. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.